Olá e bem-vindos a mais um episódio de Devaneios Cotidianos. Eu sou o Mota. Eu sou a Bruna. Eu sou o Alex. A Bruna nunca sabe quando entra. Exatamente. Eu sempre edito depois pra encurtar o silêncio. Não sei se vocês vão ouvir, como vocês vão ouvir agora, mas tudo bem. Onde a gente estava? Eu nem tinha falado do tema ainda, mas vocês podem ver o tema, então de nada adianta. Você consegue se perder no começo do episódio, meu Deus, Mota. Desculpa. Como vocês podem ver, o tema é a evolução do cinema. Eu imagino e espero que a gente não seja tão... Não sei... não é vídeo aula, né? Tipo, áudio aula. Esperamos que não sejamos chatos. E a gente vai falar sobre isso. O que vocês sabem? O que vocês não sabem? Quais as dúvidas? Quais são as certezas? Nesse tema, né? Olha, tem muita coisa pra falar desse tema, hein? Sempre tem muita coisa pra falar de tudo. Sempre tem muita coisa. Mas esse aqui especificamente, cara, pra começar a história do cinema, começa muito antes do cinema, né? Então... Tá, agora eu fiquei curioso. Agora você atraiu minha atenção. Então... O que você tava pensando quando você propôs esse tema pra nós aqui? Ou ele é autoexplicativo mesmo, literalmente... Ele é bem autoexplicativo, o que eu queria. A evolução do cinema. Mas vai saber o que pode virar devaneios cotidianos, pessoal. Nós aqui só falamos besteira, mas falamos verdades também, lacramos. Bom, como eu tava falando, né, a história do cinema começa muito antes do cinema, porque o cinema começa com a fotografia. Né, sem a criação da fotografia não tem como ter filme, porque o filme nada mais é do que uma foto que se mexe. Pelo menos em inglês, motion picture. Essa eu acho que a gente usa. Agora é uma coisa... Uma coisa... Nossa senhora! Eu acabei de jantar, gente, desculpa. É uma coisa bem mais técnica o que a gente vai falar agora, mas... Eu acho que a maioria das pessoas sabe, mas eu também não quero subestimar ou superestimar ninguém. Que a câmera, querido ouvinte, ou em qualquer função, câmera, assim, tipo webcam, qualquer coisa assim, não grava, não existe algo que grava, porque a gravação nada mais é do que várias e várias fotos tiradas simultaneamente e transcritas assim de uma forma que fique num formato de gravação. Eu acho que as maioria das pessoas sabem disso, mas eu não custa relembrar que eu acho que é de conhecimento comum que isso é o que acontece, que as câmeras não gravam, elas tiram fotos rapidamente, em sequência, e o que nós vemos são várias fotos rapidinho, em sequência. E agora, também parte técnica, né, filmes têm formatos e velocidades diferentes, por exemplo, eu acho que quem for #gamer aí já vai saber também que, ou que utiliza bastante YouTube, não sei, que tem muitas coisas estão se adaptando na função 60 fps, que querem dizer frames por segundo. Frame nada mais é que uma foto. Estou sendo bem técnico aqui porque eu quero, tá? Então, algo que é 60 fps por segundo é mais rápido porque tem mais fotos. Eu não saberia explicar particularmente a ótica, tipo, por que nós percebemos desse jeito, mas é isso. E filmes, como nós aprendemos no Senac, tem, em média, a maioria deles, eu falei que a gente aprendeu, mas eu já esqueci, é 24 FPS? Isso, 24, 26. 24, 26. E TV é um pouco mais rápido, quanto é 30 mesmo? Ou é 28? Aí eu não vou lembrar exatamente o número. Eu acho que TV é um pouco mais rápido, se eu não me engano. Gravações para TV, séries e novelas. Então eu entendi agora o que o Alex quis dizer com cinema bem antes do cinema, por causa da fotografia. Prossiga, Alex. E se a Bruna quiser também, ela sempre entra no meio. Fica à vontade, hein, Bruna. Só pra gente ter mais ou menos uma noção, a primeira fotografia datada, ela foi de 1826, então, se a gente for para pensar, vai fazer 200 anos desde a primeira foto. Nossa, que horror. Então, o conceito de cinema tem mais de... tem quase 200 anos também, porque, né, depois as pessoas já idealizavam a ideia a ideia de uma fotografia que se mexe é muito antiga, né?
Então a ideia de ter filmes é uma ideia muito antiga, só claro que a tecnologia era inexistente na época, né? Então a história do cinema depende muito do advento da fotografia, mas também do advento de muitos acidentes e muitas coincidências. Acidentes no sentido assim, descobertas, as pessoas foram descobrindo, dá pra gravar isso, dá pra usar esse material para poder gravar, para poder ficar, né? O tal do filme, da fotografia. As pessoas, as gerações de mais de 15 anos atrás vão lembrar que as câmeras fotográficas não eram câmeras digitais, né? Tinham um rolo de filme. E nesse material que ficava gravado a imagem, a câmera que filma até hoje no cinema é um sistema muito parecido. A tecnologia daquela época mesmo já tinha alguma coisa assim. Então, eu vou falar um nome agora, Thomas Edison, que vocês devem associar com, quem conhece, deve associar com o cara que inventou a lâmpada, e era um inventor americano, inventou coisa pra caramba, tá? Tá bom, ele é meio controverso, né? A figura dele é controversa porque ele trabalhava com outros inventores também, então ele não inventava nada sozinho, mas o que ele fazia era omitir o nome de algumas pessoas que trabalhavam com ele e assim o crédito ficava só pra ele. Motismo agora. Eu não lembro se foi o Edison, mas foi o Edison que matou o elefante? Não vou saber. Tá, é porque eu acho que tem alguma história, eu não sei se era o Edison ou se foi o Tesla, que tipo, pra provar a potência dessa corrente elétrica eu vou matar um elefante com a corrente elétrica, sabe? E matou um elefante. Segundo o Google, foi Thomas Edison. Não é um motismo errado, é só um motismo porque é um gênio, é um inventor e é uma coisa que eu pensei, ele matou um elefante uma vez. Desculpa, gente, pode prosseguir, Alex. Esse é um nome que você vai escutar bastante aqui, né? Se eu ficar com o monopólio da palavra, você vai escutar eu vou falar o nome desse cara várias vezes aqui, viu? Então, cara ouvinte, prepare-se. Então eu vou tentar interromper bastante, mais do que nunca. Isso, justo. Vamos lá. O Thomas Edison inventou, vamos colocar aspas aí, em 1888, um aparelho chamado cinetógrafo. E o cinetógrafo era a câmera, por assim dizer. Era ele que gravava, né, as imagens, né, para poder serem reproduzidas depois. Claro que ele não tinha um projetor ainda. O projetor só veio a surgir em 1891, também por ele, entre aspas. Ele chamou de cinetoscópio. Tá, e aí um dado interessante no cinetoscópio é que ele era tipo uma cabine telefônica, só cabia uma pessoa por vez para assistir um filminho. Tá, ele não era uma coisa que igual as salas de cinema são hoje, né? Uma sala grande e vários que projetam em algum lugar, uma parede, uma superfície, a galera assiste. Não, era um de cada vez mesmo que iam assistir, né? Os filminhos eram trechinhos de menos de um minuto. Geralmente ele gravava performance de pessoas que geralmente trabalhavam com palco. Não necessariamente atores, né? Mas podia ser pessoal de circo, podia ser pessoal que fazia apresentação, né? Algumas coisas assim. Então os vídeos eram menos de um minuto e eram bem aleatórios, por sinal. Aleatórios no sentido de cenas de uma peça, por exemplo. É como cenas de um número de circo. Uma pessoa um jovem, né, nos dias de hoje. Bem criança mesmo, que descobri uma câmera, vou filmar qualquer coisa. Mais ou menos isso. Mas só claro que ele se limitava a gravar tudo dentro de um teatro, né? Sim, também tem com isso. O cinetógrafo dele ali. Vamos avançar um pouquinho. 1895, ainda estamos no ano de 1800. Os irmãos Lumière, lá na França. Os irmãos Lumière, eles criam, né, uma câmera que grava e que também que projeta. Né, porque o Thomas Edison tinha dois, né, era uma câmera separada e um projetor separado, né, e é diferente que o projetor dos irmãos Lumière já projetava numa superfície horizontal que pegava para várias pessoas, a imagem ia para várias pessoas ali, então já era mais parecido com o que a gente conhece de cinema. Tem até um vídeo famoso que foi mostrado pra gente de um trem, né, que chega na estação. E aí a professora, né, da matéria, no caso a Lívia, um abraço pra ela, se ela estiver escutando. Se não tiver, abraço assim mesmo. Se ela estiver escutando, abraço, se não,
vai tomar banho, sabe, tipo, qual que é a Não, alternativa? Um abraço assim mesmo, ué. Eu vou falar Não o quê? sei, eu tô só achando engraçado, vai. Vou mandar esse podcast E- pra Lívia. Oi, Vixe, Lívia, Maria. se estiver Oi, Lívia. ouvindo. Manda assim. Pera, você não mandou ela antes vai- pra ou- ninguém? Ou Tem que ela vai espalhar ficar aos muito quatro ventos feliz, o podcast? ou ela vai ficar muito triste com o conteúdo que a gente vai falar aqui agora. Nossa, verdade, manda não. Lívia, sai daqui agora. Desculpa, Lívia. Dá um gostei e vaza. Vai ter gente. Ela vai mudar a nota da galera, vai ter gente voltando pro Senac pra fazer módulo de vídeo de novo. Tá muito interno essas piadas. Vai, voltando pro Vamos vídeo voltar do trem. vamos voltar pra cá. Tá, aí o famoso vídeo do trem, que de reza a lenda que as pessoas se assustaram com aquela imagem e saíram correndo, né, porque viram aquele trem chegando ali, né, acharam que era de verdade. Claro que tem muito, os historiadores hoje eles dizem que essa história é meio falsa, né, eles não botam muita fé nisso, Ah, eu não, não- porque não sabia. o parisiense já estava acostumado com esse tipo, não digo com imagens que se movem, mas com a ideia de projetar fotos em paredes, porque o data show já existia, por assim dizer, É aquele porque, data show tipo, mais antigão. Eu gosto bastante dessa história. Eu consigo ver que ela pode ser falsa, sabe? Mas é uma ideia tão divertida que, tipo, essa invenção evolucionada deu medo nas pessoas. Elas, não, pera. É só um filme. Aí, tipo, sabe? Eu gosto dessa história. Mas se for falsa, provavelmente é falsa. Vai, continua. Até porque convenhamos, né, não tinha nem som. As pessoas só estão vendo o trem chegando, não tem som de trem, E, não tipo, tem, eu sabe, não sei assim, é uma onde eles coisa projetaram. Tipo, seria meio estranho, tipo... dentro de um teatro. Não, mas tipo, a logística, tipo, ele abriu a parede e tem um trilho de trem por perto, sabe? Tipo, no meio de um campo, sabe? Eu tô devaneando aqui, mas tipo, é uma história legal, mas não tem muito sentido. E era em preto e branco, não era? Tipo, Verdade. as pessoas falam, ué, mas do nada ficou tudo preto e branco. Não? É porque, tipo, também. Vamos continuar devaneio aqui, porque é isso que somos. É porque comparando a tipo, outras tecnologias hoje, a gente fica uau, mas a gente não fica isso é magia. Tipo, 10 anos atrás, a ideia de videogames por realidade virtual era fantasia, era ficção científica. Hoje é normal, relativamente. Então, sei lá, sabe, tipo, eu não sei se isso se adequa pro século XIX, final do século XIX, né? 19? Tá certo. Obrigado, universitário. E ele concordou aqui com a cabeça. E eu não sei se, tipo, sei lá, eu gosto da história. Vai, continua. Devaneio demais. Fim do devaneio. Bruno, alguma coisa a acrescentar? Nada a acrescentar. Não. Então vamos continuar aqui. Os vídeos que os irmãos Lumière faziam também tinham menos de 1 minuto, né? E diferente do Edison, que mostrava cenas de palco, enfim, os irmãos Lumière mostravam cenas de cotidiano. As pessoas descendo do trem, as pessoas entrando na estação, as pessoas indo trabalhar, né? Então, digamos que se a gente fosse pensar a longo prazo, essa ideia ninguém botava muita fé, né? Tipo assim, quem que vai querer assistir depois de claro, quando é novidade todo mundo vai, mas depois de algum tempo acho que as pessoas vão se cansar de ver pessoas. Vamos ao teatro ver uma cena de menos de 1 minuto onde pessoas saem de uma estação de trem. Sabe? É uma coisa que assim, aí deixa de ser novidade, as pessoas cansam um pouco disso, né? Claro que rolou um certo burburinho, né? E os jornais começaram a divulgar essas coisas. O Thomas Edison ficou sabendo dessa invenção dos irmãos Lumière, ficou sabendo da ideia de mostrar, de projetar para várias pessoas, né? E ele começou a dar um jeito de projetar uma câmera parecida com a deles, né? Só que ele queria um filme mais longo, né? Um pouco mais de 1 minuto. Só que existia uma limitação tecnológica da época, né? Por causa do modo como os projetores eram... por causa do design dos projetores, os filmes ficavam muito esticados dentro deles, e isso fazia com que muitos se arrebentassem. Se eles fossem muito compridos, eles iam arrebentar. Então eles tiveram que reprojetar, né, esse componente aí que vai entrar um outro inventor chamado Woodville Lathan, e ele inventa esse componente, né, que deixa o filme mais folgado, então ele não fica todo esticado.
né? Então quando ele entra dentro do projetor, ele tem uma folguinha, né? E isso não estressa o filme não desgasta o filme. Será que E vai ter ainda algum em- ouvinte? Devaneios? Uau. Será que vai ter algum ouvinte nosso que vai falar o que é um filme? Tipo, não o conceito do filme, tipo, o material filme. Sabe? Eu acho que é possível. É, acho que é sei possível. lá, é o episódio de sketch de novo. Que, tipo, A fita, né? A tal da a fita. Aquela fita. é que a fica fita dentro mesmo da- de filme. De Isso. VHS ou de máquinas fotográficas ou da própria câmera de cinema, sei lá. Isso. Voltando aqui, né? Ainda em 1895, né? Tem dois inventores, o Charles Francis Jenkins e o Thomas Armagh. E eles criam um projetor com esse componente novo que não estica e não estraga a fita ou o filme, né? E ele chama de vitascópio. O Thomas Edison fica sabendo, ele compra a invenção dos dois e renomeia como vitascópio de Edison. Que E cara aí, bobo. claro, ele pega todo o crédito, quase todo o crédito pela invenção, né? E fala que agora é meu, o negócio foi eu que inventei e aqueles caras me ajudaram, quando na verdade foi o contrário. Mas ele não fez contava com a nada. invenção da internet, onde saberíamos de suas tramóias. Pois é. E como agora a fita é mais longa, os filmes chegam a ter 15 minutos de duração. Certo? Então esse é no comecinho aqui. Né? Agora vamos voltar para a França um pouquinho. Um tal de Georges Méliès, 1901. O Georges Méliès ele é um mágico. O cara que faz truques de mágica. Só que ele não fazia muito sucesso. Até ele descobriu uma câmera. E aí o que esse rapaz descobriu também? Qual é a grande contribuição dele para o cinema? Ele meio que por acidente descobriu a edição. Como assim ele descobriu a edição? Então, ele estava lá um dia gravando uma cena no parque e a câmera dele travou. Literalmente travou, parou de gravar. Ele parou para consertar, só que na cabeça dele tava gravando tudo, ela só tinha encasquetado alguma coisa ali, mas ela tava gravando ainda. E depois, quando ele conseguiu fazer ela rodar, deixar ela rodando redondinho de novo, né? Ele gravou mais um pouco e voltou para casa. E quando ele foi olhar o que ele gravou, ele se assustou, porque ele viu que a imagem que ele tinha gravado lá muda bruscamente, né? Porque é um corte, literalmente, corta né, o que ele estava gravando e depois aparece outra coisa. Então, se tinha um homem de carroça passando, depois do nada aparecem duas mulheres com um guarda-chuva, assim. Então ele pensa, nossa, isso parece mágica. E é uma coisa que ele faz, mágica. Então, como ele descobriu essa edição, ele falou, como é que eu tiro proveito do que eu descobri? E com o conhecimento que ele tem de ilusão, ilusionismo, ele acaba inventando efeitos especiais. Ele cria os primeiros efeitos especiais. Tá? E ele acaba colocando nos filminhos que ele faz ali, que já são filmes mais compridos de 15 minutos, né? Porque essa tecnologia também chegou para ele lá. Ele consegue colocar elementos do show que ele faz, show de mágica dele nos filmes. Então, nisso ele acaba criando, eu não sei se intencionalmente ou se por acidente, o primeiro filme que tem um pequeno esboço de narrativa. Esse filme é famoso, chama Viagem à Lua. Tá? É aquela cena famosa lá que tem a lua com o rosto assim e do nada cai um foguete no olho da lua ali. É um filminho bem famoso. Acho que inclusive a gente foi mostrado pra gente cenas desse filme durante Foi mostrado, o eu nosso lembro curso que também. a nossa professora Lívia, oi Lívia, ela perguntou qual era o primeiro filme. Eu não lembro exatamente as palavras, mas qual é o primeiro filme do mundo. E eu, na minha doce e tenra inocência, falei o Trem, dos Irmãos Lumière. E eu não sei se foi o próprio Alex que me corrigiu, ou foi outro aluno, ou foi a Lívia que logo em seguida corrigiu, mas o que eu aprendi foi que, tecnicamente, é o Viagem à Lua, porque, por definição, há cortes. Sabe, tem a tentativa não sei, tipo, o esboço da narrativa e tudo mais. Então, Sim, curiosidade. Sim, sim. Então, e aí quando ele cria esse filme, ele acaba, né, tendo sempre... Porque aquilo ali é uma ficção científica, né? E se você for ver, mostram diferentes etapas, né? Os homens na Terra, depois os homens na Lua, depois os homens enfrentando alienígenas, depois os homens voltam pra Terra. Então, é uma coisa
né, que pra nós aqui parece até meio besta, assim, mas pra época, né? 1901, gente. A gente tá falando disso. E esse rapaz também, o que ele fazia também com alguns filmes dele, posteriores? Ele pintava a fita, o filme, né, para que os filmes fossem projetados de coloridos também. Então ele deu um jeito de fazer isso também. Claro que isso era um processo muito caro, né, porque ele tinha que contratar gente para poder fazer isso e tinha que pintar em todas as cópias dos filmes. Então, imagina pintar a fotinha de um filme pequenininha assim, você lá, né? Mas era... Todo Você aquele- tem essa todo aquele informação? trabalho. Porque eu tô vendo aqui o Alex, pessoal, e parece que ele tá lendo do script aqui, que eu imagino que ele pesquisou da Interwebs. Você tem essa informação aí que tipo... É colorido do jeito que do jeito que eu tô vendo vocês? Ou é colorido tipo filtro do Instagram? É colorido, eu diria, é colorido peças de roupa. Então, tipo assim, tem o vestido vermelho, ele pinta o vestido de vermelho. Pera, o quê? Por exemplo. Peças de... Tipo... Hã? Não, calma, vai. Ele pinta partes assim do filme. Claro, ele não vai pintar tons de pele, ele não vai pintar a cor dos olhos, ele não pinta isso. Mas, por exemplo, assim, as roupas, por exemplo, que são partes que destacam muito. Entendi. Então ele Eu achei que você tava pintava, falando tipo, sei lá. que é que nem roupa. Não, literalmente são as roupas que são pintadas, entendi. Não, ele acho que. Das imagens que eu vi, quando eu pesquisei, o que eu vi que aquele que tava colorido, era que mais se destacavam era um vestido de uma mulher que acho que era um vestido verde, se eu não me engano. Entendi. Essa eu não sabia. Eu vi poucos filmes 100% mudos, sabe? Porque, outra curiosidade, pessoal. Os filmes, sabe, você talvez tenha visto piadas, né, cenas diferentes, assim, coisa que faz referência ao filme mudo. E aí tem o personagem abrindo a boca, se comunicando e de repente muda a tela para o que ele está dizendo, escrito. Porque de fato isso era uma limitação técnica. Mas nessas próprias cenas paródia, é comum você ter a música, tipo uma música meio clássica, começo dos anos século XX. Algo que eu aprendi novo agora, nem precisei pesquisar essa informação, olha que como eu sou legalzão, é que a música, eu não vou, eu sou tão legalzão, não lembro quando mudou isso, mas a música ela era feita ao vivo. Tipo, tinha a projeção no cinema, tinha um maluco com um piano do lado da tela. Eu não sei como funcionava a logística, se ele tinha, tipo, a partitura da cena ou do filme inteiro, sabe? Mas eu acho interessante isso. Que, tipo... Às vezes eram orquestras inteiras também. E algumas vezes, atores com as falas do filme, lendo, dublando. essa Já eu não tinha sabia. dublagem naquela época, cara. O povo dublava. Claro que eles apareciam, tipo assim, então eles ficavam. Então era meio estranho, né? Porque eles estavam na frente da tela de cinema dublando. Então as pessoas não sabiam se olhar pro pessoa que tá falando, se olhar pra tela, né? É quase teatro, né? Só tipo um teatro com uma camada extra. É, Um sim, trabalho a mais. Justamente. Exato. Só que, claro, eles ficavam com muita. Alguns decoravam mesmo, outros ficavam com o papelzão na mão, né? Acompanhando ali. Eu não imagino que fosse muito sincronizado também, né? Mas, como era curto também, os filmes não eram compridos ainda, né? Nessa época também, né? É verdade. E os filmes do Méliès fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso que, adivinha, o Thomas Edison contrabandeou alguns e exibiu nos Estados Unidos como se fossem criação dele. Mas Thomas Edison, você é um larápio, salafrário. Não gosto mais, vou cancelar no Twitter. Porque convenhamos que as leis de direitos autorais naquela época elas eram muito brandas ou inexistentes. E fiscalização praticamente, quem que ia da França para os Estados Unidos para olhar, para ver se o negócio, sabe? É verdade. Não, era muito mais difícil de fazer isso daqui. Qualquer necessidade, deixa ele. Pois é. Agora a gente vai voltar para os Estados Unidos aqui, vamos falar do Edwin Porter, 1903. Então vocês estão vendo que é tudo muito pertinho uma coisa da outra, né? O que esse rapaz fez? Ele aperfeiçoou a edição, né? E o intuito desse rapaz era criar efeito de ações paralelas. Então a ideia de que tem duas ações acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Então eu filmo um cowboy, né, cavalgando rapidamente,
e depois eu corto a imagem pra uma casa pegando fogo. Entendeu? Então dá a ideia de que esse cowboy tá correndo porque ele tá indo pra aquela casa. Eu acho, rapidinho, eu não tenho certeza se era assim, 100%. Eu lembro de ter lido sobre essa logística. Que eu não sei se você especificou ou não, agora eu já esqueci. Mas, para os ouvintes que não são familiares com o filme, várias fotinhas seguidas dentro de um rolo de fita. A ideia do corte, né, do Méliès, era literalmente pegar uma faca, pegar uma peixeira, passar na fita, no filme, e não sei, eu não vou saber a logística de como, assim, entre aspas, costurava de volta. Você sabe, Alex? Como que ele costurava de volta? Bom, eu acho que tem a ver com o modo como o filme era... Como ele se encaixava no projetor. Manja aquelas impressoras super antigas que tinham um monte de buraquinho nas folhas na lateral? Acho que eu lembro. Não sou tão velho, mas acho que eu lembro. Mas você deve ter visto, assim, que inclusive você consegue depois de imprimir até destacar aqueles buraquinhos, né? Acho que eu tipo lembro. Tipo uma engrenagem, né, que prende a folha e ela vai girando. Então imagina aquela engrenagem só que prendia o filme ali. O filme ficava preso ali, ele rodava preso ali. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Ou se de fato eles usavam algum tipo de cola. Faz sentido. A cola também não me parece improvável. Mas a ideia era que você basicamente cortava diretamente, eu não sei explicar. Então isso que o Alex está falando é tipo cortar para outra ideia, sabe? Outra imagem, não sei se tá fazendo sentido para os ouvintes. Sim. Assim, eu falei da impressora que é mais o rolo de filme de câmera fotográfica também tem esses furinhos. Se você pegar uma imagem de um filme de rolo, também tem esses mesmos furinhos aí que a gente tá falando e né, que tem uma engrenagem que encaixa nesses furinhos para ele poder girar, né, para fazer o filme se movimentar, né? Então, esse rapaz, o Edwin Porter, né, ele criou, né, esse efeito de, né, ele colocava cenas muito próximas, né, em vez dele montar a cena inteira, o rapaz, né, com o cavalo vindo em direção à câmera e depois cortava o outro, não, ele fazia tipo assim, um pouco do rapaz, aí um pouco da casa, um pouco do rapaz, um pouco da casa. Então ele realmente, ele ia fatiando, né, e encaixando uma depois da outra. O aperfeiçoamento do conceito de edição mesmo. Isso. Então ele fez isso daí. E ele fez um filme que tem, né, que explora esse conceito que chama, o nome em inglês é Life of an American Fireman. A tradução literal seria A Vida de um Bombeiro Americano, né? Foi onde ele explorou esse conceito pela primeira vez. E depois disso ele acabou criando uma câmera que girava tanto na horizontal quanto na vertical, né? O que possibilitou nas linguagens técnicas aqui, né, de filmagem, né, a possibilidade de movimento panorâmico e de plongé e contra-plongé, ou seja, a câmera sobe e desce, então eu consigo filmar o céu e consigo filmar o chão sem ficar tirando a câmera do lugar, né? Eu simplesmente levanto a lente, abaixo a lente e giro a lente para os lados, né? Então, e isso possibilitou, né, a criação de uma narrativa visual muito potente, né? Agora a câmera conta a história, né? Porque agora eu consigo esconder elementos que antes eu não conseguia, porque as câmeras antes elas eram fixas, né, nos filmes, elas ficavam paradinhas no cantinho ali e filmava tudo que estava dentro dela, não tinha nada fora, não podia esconder nada. Agora quando a câmera consegue girar para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, então, por exemplo, assim, eu posso mostrar que nem nesse filme que ele fez aqui, o Grande Roubo do Trem, de 1903. Ele mostra os bandidos fugindo a pé, e então a câmera começa a girar lateralmente para a esquerda, e aí ela revela cavalos. Ou seja, então, né, antes a câmera só ia mostrar os bandidos fugindo, agora eu consigo mostrar os bandidos fugindo e virando a câmera indo em direção aos cavalos. Então eu já consigo, né, explorar mais essa narrativa também, né? Então isso também é revolucionário, né, para a história do cinema, e a gente tá falando tudo do cinema preto e branco ainda, gente, nem chegamos no Charlie Chaplin ainda. É engraçado que o ouvinte, eu não imagino que seja esse o nosso ouvinte médio, mas o ouvinte que tem um desdém, ele vai ficar tipo, mas por que? No celular é só virar pro lado, só mexa o braço no celular, tipo,
é difícil descrever como, tipo, essas coisas evoluíram tão rápido, assim, né? É coisa pra caramba. Bruna, se você quiser também dar um tchauzinho, falar com o pessoal, xingar, falar alguma coisa aí. O problema com a Bruna, pessoal, não é geral, o problema nesse episódio não é podcast, é que, e com o Alex também, e um pouco comigo, todos temos esse problema. Quando a gente vai concordar com o que o outro tá falando, pra tentar não ser mota e interromper, a gente só balança a cabeça. E aí fica isso um podcast, não gera conteúdo. Só pra deixar claro, eu estou aqui. Eu estou ouvindo porque tem muita coisa que a Alex tá falando que eu também não sabia. Então, tô aprendendo junto com você, ouvinte. Aí a Bruna... o meu personagem criança ouvinte pode ser a Bruna agora. A Bruna com a dúvida do ouvinte. Ok. Não, eu tô bem. Deixa quieto. Então vamos seguindo um pouquinho com a história. Claro que a gente já tá um pouquinho mais próximo aqui, né? A gente não vou também mais me alongar tanto nisso também. Depois de um tempo, né, o cinema ele não evolui tanto, né? Sim, porque tipo, sim, são vai chegar um evoluções tempo que muito vai- rápidas em termos de anos. Algumas evoluções seguintes do cinema foram décadas, às vezes. Sim, eles demoraram, né? Tipo assim, acho que como que era tudo novo, né? As coisas aconteciam de modo muito rápido, né? E também eles estavam numa fase onde rolava uma certa competição, né? Tem isso Tipo também. assim, o cara inventa uma câmera, o outro vai lá e quer fazer uma versão melhor, né? Ou então a própria necessidade, porque o valor intelectual dos filmes, ele foi social, né? Dos filmes, ele foi aumentando, porque, né? As pessoas começou a ficar mais elaborado o modo de contar histórias agora, né? Não é apenas um trem chegando na estação, sabe? É uma história Não de são verdade. apenas, É uma narrativa. agora é uma história, eu consigo ter uma ficção, uma narrativa, eu consigo fazer... Olha, né, como pequena coisinha que foi feita, né? Revoluciona o modo de contar a história também, né, meu? Então, acontece muita coisa. Bom, nesse período, vamos falar um pouquinho mais do Thomas Edison aqui, mas pessoalmente da vida dele aqui. Ele não era só um inventor, ele também era empresário, né? Ele tinha muito dinheiro sim também, e ele também abria muitos negócios. E ele estava vendo que esse negócio de cinema estava pegando. Então o que ele faz? Ele resolve juntar uma galera aí, começa a comprar uns estúdios, começa a comprar distribuidora e começa a comprar alguns cinemas também, certo? Só que aí ele vai vendo que o negócio vai dando certo, ele começa a comprar tudo. Aí ele adquire o monopólio da criação, exibição e distribuição de filmes. Ele, Thomas Edison. Agora todo mundo, se você quiser fazer filmes, vai ter que pagar para aquele cara, tá? E como ele tinha o monopólio, ele também decidia quem podia e quem não podia mais fazer filme. Quem que não podia Então, fazer isso é um filme? negócio... dependendo das pessoas que fugiam, ou alguns inventores rivais, provavelmente, alguém que processou ele, alguém que ele não gostava, alguém que trabalhou pra ele, né, que processou ele por ele ter roubado a invenção dessa pessoa. Algumas, sabe, coisas desse tipo, A vizinha provavelmente. que não emprestou açúcar. Ou coisas do tipo. O Uma Thomas coisa, Edison é a típica criança que vai jogar bola na rua e quando ela perde, ela pega a bola e entra dentro de casa. É o Kiko. Exatamente. É minha bola. Thomas Edison é A o câmera quadrada. É a câmera quadrada dele. Ele levava o projetor quadrado embora. Não, mas eu ia fazer uma piada, mas desisti. Vai. Então tá legal. Só que claro que existiam ainda muitos produtores independentes. E, esses caras davam um jeito de driblar, né? Até porque, como esse negócio de filme começou a dar certo, meio que virou moda fazer filme naquela época. Então tinha muita gente surgindo querendo fazer filme, querendo produzir, querendo exibir. Tava sendo um negócio muito lucrativo, então ficou muito difícil pro Edison controlar aquilo. Ele tentou muito, e ele conseguiu. Inclusive ele foi
Ele, inclusive, parecia aquela coisa meio de mafioso, né? Ele mandava os capangas ameaçarem as pessoas ali. Né? Você para de fazer coisa arte. Bem, Não quebra o seu joelho. tipo, você para de fazer arte literalmente. Não, eu não quis dizer você. Tá. Não, o pior é que o Alex. A piada do Alex foi o que eu quis dizer. Não era tipo arte de bagunça. Era arte. A Bruna tá muito brava, ela tá com enxaqueca, ela tá com a mão na testa, tá suando frio. E de calor. Acho que o meu suor de... É suor normal mesmo, tá muito quente aqui. Nossa. Tá mesmo. Ouvintes, Bebam água, somos avós, somos vovôs, tá quente. Tamo no elevador indo pra padaria, tá quente. Não tem assunto pra falar, tá quente. Bebam água, criança. Bebam água. Se Bem hidratem. gelada. Hidratem. Nossa, tô com sede agora. Quando acabar esse episódio eu vou beber 1 litro agora. Mas claro que como é que os independentes conseguiram sobreviver, né? Apesar do cerco tá fechando. Eles resolveram vazar. Falaram, cara, já que esse cara controla tudo por aqui, eu vou ir o mais longe possível dele. Vou sair daqui de Nova Jersey e vou para outro lado do país. E aí eles foram para Califórnia, para um lugarzinho chamado Hollywood. Que E antigamente se começaram a fazer filme chamava... nesse lugar. Hollywoodland. Obrigado, Alex. Para aqueles que desconhecem Hollywoodland, era o que? Era um condomínio? O que era? Bairro. Um bairro, né? É um bairro. Era um bairro Não, chamado é um Hollywoodland e aí eles só tiraram o land e virou Hollywood. Aliás, a placa foi colocada como publicidade para mostrar que aquele terreno estava à venda, só que aí a placa acabou pegando, né? Acabou virando o símbolo do lugar e falou, deixa aí então. Gente, tá? Tirar pra quê? Publicidade. Voltando aqui, né? Falando de Hollywood, como nasceu Hollywood, né? Mas vamos lembrar o seguinte, que lá em Nova Jersey ainda, o Edison ainda mantinha o monopólio dos filmes, né? Então, como ele mantinha esse monopólio, ele queria que os filmes fossem lançados muito rápido. Então, tinha uma questão de lançar filmes pela quantidade, não pela qualidade. Né? E lembrando que pro Edison, os filmes só podiam ter no máximo 16 minutos de duração. Sabe? Então, realmente, eram filmes mais curtos mesmo, né? Era pra se fazer. O que nós Isso vai hoje em dia mudar. tomamos como curta, né? Curta-metragem. Sim, isso claro, né? Vai mudar, porque o governo americano vai perceber esse negócio acontecendo, esse monopólio acontecendo, e eventualmente esse monopólio do Edison vai ser podado pelo governo americano. Ele não vai permitir, vai falar, você vai ter que soltar, vai ter que deixar uma galera embora aí, você não pode tomar conta de tudo desse jeito, não. É o, Então, no final, o proletariado contra a burguesia, isso aí. Exatamente. Cinema é comunista, pessoal, desculpa. E enquanto o Edison tava lá tendo que resolver esses pepinos aí, teve um outro rapaz aí. Esse é controverso, tá? Vixe. Pra história da humanidade. Vixe. É o David Griffith. E esse cara, ele fez o primeiro longa-metragem mesmo. Como a gente conhece filmes de mais de 1 hora. Tá? E não só isso, ele fazia filmes onde o foco era no personagem. Então não era mais um conto geral, como acontecia, né? Quando acontecia no roubo do trem. A história era mais sobre o roubo do que sobre quem roubava. Agora ele vai focar nos personagens e ele fazia uso de ângulos de câmera muito interessantes. E eis que surgem alguns tipos de planos diferentes. O plano detalhe, por exemplo, close. Ele é o primeiro a utilizar essas técnicas em filmagem. Sabe? Inclusive, para contextualizar melhor o personagem dele, ele fazia uso de flashbacks. Para que as pessoas soubessem de quem era esse personagem que ele estava retratando na tela ali. E lembrando, cinema mudo, tá? Que fique bem claro. O filme que ele lançou chama O Nascimento de uma Nação. Isso foi em 1915. Eu entendi por que é polêmico. E esse filme é um filme extremamente racista. Extremamente racista. Não é uma coisa que tem muito espaço pra tipo, talvez. Tipo, o máximo que a gente pode dizer é que era outra época, mas mesmo assim já não tinha escravidão.
sabe? Pois então, é. mesmo assim, Então, já ele- era... mostra toda, né? Ele quer mostrar a Ku Klux Klan em seu momento áureo, né? Então é toda essa retomada. Então, infelizmente é um filme que refletiu, que repercutiu e gerou muito ódio, sabe? Muito sofrimento pros afrodescendentes americanos, né? Então, apesar do cara ter sido revolucionário em algumas coisas, ele foi bem retrógrado em sua visão social Tipo o Walt Disney. O Walt do Disney é um mundo. cara super famoso, mas ele não gostava de judeu. E aí? Nossa, difícil É, isso. exatamente. Como é que você tem que defender, mas tem que falar, mas por outro lado... Pois é. Certo? Depois disso, assim, eu não tenho mais nenhum nome, né, grande nome para poder falar, mas eu vou falar um pouquinho do cinema alemão. O cinema alemão foi um cinema que já repercutiu bastante nessa época, né? Porque eles tinham o tal do Misanthrope, né? Que é um estilo, né? De filmes, né? Que no caso agora eles faziam uso de o conto não era realista agora, né? O Misanthrope é justamente isso, né? Ele é uma coisa que ele é completamente distorcida, então a maquiagem é exagerada, o cenário é claramente falso, no sentido de ele é caricato, né? Você claramente vê que ele é pintado, que ele é distorcido, né? Então, e os alemães estão fazendo filmes muito mais subjetivos, né? Então, um dos filmes que eles fazem, putz, agora o nome me fugiu aqui, eu não tô achando aqui. Eu também não anoto, fugiu das minhas notas aqui. Depois a gente posso procurar e coloco na descrição para vocês aí, como referência também. O filme que eu me referia chama-se O Gabinete do Dr. Caligari. Ele é um filme do movimento expressionista alemão e foi dirigido por Hans Janowitz e Karl Mayer. Mas esse filme ele é extremamente interessante porque ele começa a narrativa de né, um narrador ele contando sobre como alguns personagens que da vida dele são autoritários, né? E o filme, praticamente o filme inteiro é mostrando essa relação de abuso dessas pessoas para com esse narrador. E no final do filme, descobre-se que na verdade esse cara ele está dentro de uma instituição para doentes mentais, né? E talvez tudo que ele falou tenha sido, né, a partir da imagem dele. Então, todo esse cenário distorcido, toda a maquiagem exagerada, tudo isso talvez tenha sido fruto da observação dele naquela condição, né, que ele se encontra agora, como ele via as pessoas. Né? Então, muito mais subjetivo, né, a ideia. Então, isso era um tipo de cinema um pouco mais provocador. Quase um cinema Eu brechtiano, ia falar quase. isso agora, nossa senhora. Conectados. Mas a ideia era muito isso. E querendo ou não, esse tipo de linguagem, né, com as maquiagens exageradas, tudo isso, isso acabou influenciando também o cinema americano, porque eles fizeram muito disso, porque isso daí seria praticamente quase um filme de terror. Então isso acabou meio que inspirando a ideia dos filmes de terror também, de certa forma, né? E eu paro por aqui. O que eu tinha pra estudar, o que eu falei, porque nem cheguei no Charlie Chaplin ainda e paramos por aqui, estamos no cinema mudo ainda, senhoras e senhores. Tem coisa pra caramba. Porque eu acho que a gente teve uns problemas técnicos aqui, ouvinte, por trás dos bastidores, e a gente falou um pouco eu, basicamente não tem, o que a gente tinha falado, não tem grandes pulos evolucionários assim pro cinema, sabe? Tipo, agora ele faz isso, agora ele é assim, sabe? Tipo, tem mudanças, pelo menos não tão rápidas. Tem mudanças que vão, né, chega o áudio, aí chega a cor, sabe? Pera, tá certo, o áudio é depois da cor, tá certo, só pra confirmar mesmo. Senão eu me confundo, eu tenho que me lembrar de Doctor Who. Que Doctor Who começou preto e branco em 63. E eu não sei se já tinha filme colorido, mas eu não sei se a TV tinha esse acesso. Eu não acho que era também um programa de grande orçamento para aquela época também, sabe? Mas e as coisas evoluem. Olha que fofo. Eu lembro, não é engraçado como tipo
essas evoluções, elas aconteceram bem próximas, mas, por exemplo, cinema 3D, tipo, é uma coisa que passou aqui pela minha cabeça, o conceito de 3D moderno que a gente tem, com os óculos, assim, entre aspas, normais, ele demorou pra chegar em consideração ao que as pessoas zoam, por exemplo, do Pequenos Espiões 3D, o Shark Boy Lava Girl. Aqueles, eu não sei se os jovens da audiência eu vi os dois, eu não lembro se os dois eu vi no cinema, mas eu vi pelo menos um, que foi Pequenos Espiões, eu acho que eu vi também o Shark Boy. Eu não sei se vocês sabem, mas os óculos eram diferentes. Era papel, primeiramente, e uma lente era azul e uma lente era vermelha, pra assim você ter... Papel celofane. Oi? Papel celofane. Nossa, quase. era porcaria. Comparado aos tempos modernos. Naquela época era muito diferente. E você ficava... Não tinha truque de mágica. Você via azul e vermelho. Não tinha, tipo, talvez por causa... E uma coisa que eu tinha esquecido e eu lembrei recentemente, que algumas pessoas também talvez não saibam. Os filmes 3D não eram 100% 3D. Eu lembro do Pequenos Espiões, que eu não lembro quem era, se era um personagem do filme, se era o Robert Rodrigues, o diretor, sei lá. Aparecia uma pessoa no canto da tela e falava: ponha seus óculos agora. Tire seus óculos agora. Algumas sessões eram 3D e outras não. Eu não lembro se tinha algumas... É completamente devaneio. Mas eu não lembro se todo mundo lembra disso. Sabe? Eu acho isso muito engraçado, porque é uma baita evolução. Foram... Shark Boy Lava Girl é de 2005. Avatar, que popularizou o uso de... Avatar, o Homem Azul. Não Avatar, a Lenda de Aang. Avatar dos Homem Azul, ele popularizou de novo o uso de 3D, né? O James Cameron, em 2008. E aí, todo o cinema praticamente tem a sala 3D, ou todo o cinema tem a função 3D, sabe? Nada, só um devaneio mesmo. Só queria comentar que eu fiquei muito triste quando eu fui assistir Avatar. Que eu fui na sessão 3D e eu nunca tinha visto um filme em 3D. Não sou que nem o Mota que foi assistir o primeiro que saiu. Eu não acho nem que eu assisti em Ribeirão, sabia? Porque eu não acho que tinha em Ribeirão também. Mas eu não lembro direito. E pra quem não me conhece pessoalmente, eu uso óculos. Porque eu sou muito míope. Tipo, eu não enxergo nada. E naquele dia, eu não sei por que cargas d'água, eu não fui com meu óculos. Então, foi uma experiência muito ruim. Eu sem conseguir enxergar com aquele óculos preto, tentando entender o que estava acontecendo. Eu, particularmente, ao contrário da Bruna, tenho uma visão boa. Não quero me gabar de uma função biológica que eu tenho, mas minha visão é boa. Bem boa, na verdade. E eu tenho 0,25 de astigmatismo em um olho. Alguma coisa assim. E eu não sei, agora curiosidade minha. Você usa os óculos 3D por cima dos óculos? Ou da lente, né? Não, da lente não tá dentro do meu olho, né? É verdade, claro, mas... Você põe dois óculos assim um em cima do outro? Sim. Porque eu não acho que eu... de óculos, eu ponho um em cima do outro. Eu não acho que eu fui... O máximo que eu fui... Eu acho que eu fui com meu pai pra ver Avatar, e ele usa óculos, mas eu não lembro se ele usou um por cima do outro ou se ele ficava, tipo, trocando, sabe? Porque eu me lembro de já ver alguém, tipo, com um óculos, aí ele trocava, assim, sabe? Ele ficava, tipo, indo e voltando. Eu já fiz isso algumas vezes e não sei, não é uma experiência legal, porque sem o óculos de grau você não enxerga. E sem óculos 3D você vê tudo tremido. Então... Ou seja, você vê igual dos dois jeitos. Exato. Eu só uma coisinha. Todo mundo que não usa óculos, pra mim, já tem muito privilégio na vida. Sim. Ou eu não sei também, mas qualquer problema dentário. Exato. Ou... Aí a gente vai aumentando quem consegue andar, quem não tem asma, sabe? Se você é uma criança, um pré-adolescente que acha legal usar óculos e aparelho, não acha. Não é divertido. Eu uso os dois, não é legal. Tire essa ideia da sua cabeça. Nossa, por favor. Por que toda criança tinha isso, né? Tipo, os óculos, o aparelho,
ir na escola de cadeira de rodas ou com gesso, sabe? Não é legal. Tipo, eu tinha isso, devo ter que admitir. Eu também tinha. Aí eu comecei a usar óculos. Aí você não teve mais. É. E eu tinha outra coisa pra dizer sobre a evolução do cinema. Lembrei, pergunta. Eu acho que eu fiz uma pergunta parecida no primeiro episódio. Mas eu quero fazer de novo. Porque vai que mudamos de opinião. Vocês acham que vai ter um novo cinema? Tipo. Nova. Como o cinema foi uma nova mídia, vocês acham que vai ter uma nova mídia como o cinema que seja o matador do cinema? Porque, por exemplo, quando a TV lançou, eu acho que foi o próprio Chaplin que falou que isso aí da TV não vai durar. O negócio é cinema. A TV vai ser uma moda passageira. Vocês acham que vai ter algo que seria tipo o matador do cinema? Num contexto não apocalíptico em que os cinemas estão abertos. Então, eu vejo assim que, pelo que parece que realmente não vai. Muitos filmes eles estão saindo só para streaming, ainda mais nesta época que estamos vivendo. Principais filmes, por exemplo, Disney está lançando tudo no catálogo da Disney Plus. Tem vários filmes que não tem previsão de ir para o cinema. Então, eu não sei, talvez se essas empresas perceberem que é mais rentável ir lançando por streaming, que a pessoa já paga lá a taxa mensal, ou então e cobra tipo R$20 a mais para aluguel daquele filme, talvez eu acho que o cinema ele não seja mais tão popular quanto ele é hoje em dia. Eu vou ter que concordar muito, porque... Por que eu vou no cinema? Eu, particularmente. Ver lançamento. E no caso, porque eu não vou falar o nome da marca para não dar merchan para eles. Se eles quiserem, eles me pagam. E aí eu falo quanto eles quiserem. Mas tem um cinema aqui em Ribeirão que eu tenho desconto por causa do meu cartão. E a pipoca de lá é uma maravilha. Eu adoro aquela pipoca. Então eu vou basicamente pra isso. Pra ver filme lançamento, tipo do Marvel, sei lá. E comer uma pipoca boa. Se o cinema acabar, assim, situação extrema, se o cinema acabar e tudo for pra Netflix, Amazon Prime ou Telecine, HBO, qualquer coisa, eu faço pipoca em casa. Se numa situação não apocalíptica, chamo meus amigos aqui e a gente vê. A qualidade, se o tamanho da tela, sei lá, vai diminuir, vai, mas eu particularmente, não seria algo negativo, mas não que me tiraria dessa experiência, sabe? Seria triste pra mim, tipo, ver que a ideia do cinema acabou. Tipo assim, né? A ideia de 100 anos, né? Tipo, tá bem que o cinema, como o Alex falou, tem 200 anos, assim, o conceito da imagem se movendo. Mas a ideia do cinema, assim, ocupado por pessoas, o tradicional que a gente tem hoje. Essa ideia de 100 anos morrer por causa do coronavírus, sabe? Isso me deixaria chateado. Mas eu acho que eu vou conseguir me adaptar. É isso que eu quero dizer. E você, Alex? Sobre esse assunto. Eu acho que, cara, é difícil você acabar com uma coisa assim, sabe? O cinema, ele não é só... Eu acho que tem uma certa mística por trás da tela grande, sabe? Você tá lá numa sala, tela grande, tem a pipoca, você vai com os amigos, ou você vai sozinho, ou você vai com a família, vai com quem você quiser, sabe? Então tem é um local que já emana uma certa energia, assim, é um costume, sabe? Assim, é difícil morrer, por exemplo, porque o que morreu na maioria das cidades foram os cinemas independentes. Ribeirão tem um cinema independente só, né, aqui na nossa cidade. Né, os cinemas foram todos para dentro de shoppings, para dentro de galerias, para lugares, né, onde tem um fluxo muito grande de pessoas, claro, né, uma maneira dele sobreviver também, né. O cinema é uma atividade cara. Sim. Muito cara. Né? Se você não tiver algum desconto, meu amigo, é caríssimo. Se você mora em São Paulo, você sabe o que eu tô falando. Nossa, 50 conto no ingresso pra assistir. No começo do ano? Sampa, cara. Começo do ano? Eu tô velho, já não lembro mais coisas. Quando lançou Frozen 2, foi nesse começo desse ano? Foi. Nossa, tá. Eu tava no Rio com a minha família é do Rio. E aí minha mãe falou, vamos com a minha prima de segundo grau, que tem
5 anos agora, eu tinha 4, né? Foi em janeiro, se eu bem me lembro. Eu falo, vamos ver Frozen 2? E aí, tipo, tá, beleza. Quanto que tá o ingresso? Aí, tipo, fez o cálculo, assim, de quanto ficaria o ingresso pra gente ver Frozen 2. Tipo, num sábado de janeiro, no Rio de Janeiro. E a gente olhou, não vamos não. Não vai valer a pena, não. Olhou pra minha prima e falou, Maria, desiste, deixa quieto, faz outra coisa. Porque é caro, meu. Eu não tinha essa noção. A gente de cidade pequena, a gente reclama porque ainda assim é caro. Eu acho, pelo menos, na minha opinião. Mas é mais caro na cidade grande, oxe. Mas continua, Alex. E quando o cinema surgiu, as pessoas já falavam, cinema, esse negócio não vai pra frente não, sabe? Os irmãos Lumière mesmo desistiram da ideia, cara, de continuar com o cinema. Deu um tempo, eles largaram mão ali. E aí foi a época que deu o boom. Então, imagina a cara de felicidade dos dois. Ter desistido bem no ano que o negócio estourou. Ter vendido o negócio, vendeu a cama, vendeu tudo. Tipo assim, não vou fazer mais isso. Agora a gente vai fazer tricô. Não sei exatamente o que eles foram fazer depois, mas... e aí depois eles, né, perdem tudo isso daí. Claro que depois eles receberam muitas homenagens, né, enfim. Né, dos festivais, né, que deviam surgir na época, sim, claro. Mas eu acho que o cinema não vai morrer, não. E, cara, você tava comentando do 3D. Meu, cinema 3D existe desde a década de 50. Não, porque eu lembro que... Tá, mas tipo... Eu tô pensando assim, eu não sei, mas eu lembro do Tubarão 4? Aquele que o tubarão ruge, alguma coisa assim, e o Michael Caine falou que ele não viu o filme. Que ele tá no filme, né? O Michael Caine falou, não vi o filme, mas eu vi a casa que o filme me deu. E eu acho que esse tinha 3D, eu não lembro agora. E eu não sei se era esse 3D também, que eu tô falando o contemporâneo, sabe? Mas, por favor, diga aí. Então, na verdade quem me contou isso foi meu pai, né? Ele falou, cara, essas ideias de, né, que nem eu tava, né, todo empolgado com o cinema 3D, assim, né? O novo, né? Sim. Essa do Avatar, e meu pai falou, de novo esse negócio velho? Como assim de novo esse negócio velho? Cara, isso daí é da década de 50 já tinha. E tinha gente que tinha infarto, que assustava quando o monstro aparecia 3D, o negócio tinha, né? Aí eu não sei até onde isso é verdade, até onde ele leu isso daí, ou até onde isso é lenda urbana, né? Mas meu pai fala essas coisas. Lenda da época, né? Sim. E o primeiro 3D que eu vi na vida foi no Parque da Mônica. Pera, qual que era? Tá vendo uma memória bizarra antiga. Que era o vídeo dos peixinhos, né, que ficam passando assim, você coloca o óculos, parece que os peixinhos estão na sua frente. Tá, assim, então não, veio uma memória segundo, bizarra aqui na minha cabeça, mas eu não... Que segundo meu pai foi o melhor 3D que ele viu na vida dele, aquele lá, que era muito bem feito. Era uma tecnologia da época muito bem feita. E eu tive até o quê? Uns 8 anos na época. Eu sou da época, meus queridos, que tinha Parque da Mônica no Rio. Fechou quando eu... Porque eu ia bastante pro Rio, com a família de lá. E eu fui tipo 2 vezes nesse parque. E eu gostava bastante, só que ele fechou. E aí quando eu falava, mamãe, vamos pro Parque da Turma da Mônica. Aí a gente ia pro Rio pra ver família, sei lá. E no meio do caminho a gente parava em São Paulo. Ou outra cidade, acho que era São Paulo, não lembro. E a gente ia no Parque da Turma da Mônica, aquele que tinha o escorrega que doía a bunda. Escorrega que doía a bunda, legal. Você nunca foi, Bruna? Eu já fui. Então, você lembra daquele, né? Não, porque eu tinha 5 anos e minha única memória que eu tenho desse parque é de ter encontrado a Mônica. Também. Ter chorado quando encontrei a Mônica. Que horror. A entrada do parque... Felicidade mesmo. A entrada do parque, pelo menos de São Paulo, que eu lembro, ele tinha 2 opções. Você podia descer que nem um ser humano normal pela escada, ou você podia descer por um escorregador. E o escorregador, ele não era um escorregador, ele era... vários tubos, sabe? Então era uma coisa que ia rolando assim, sabe? Eram vários tubos em sequência e eu acho que no fato de da Turma da Mônica já apareceu esse escorregador. E aí você ia tipo, brrr, sabe? Ia fazendo uma batedeira com o seu traseiro. Não, eu quando criança eu ficava mas ele era ondulado. Eu acho que eu tenho ondulado. Uma vaga memória disso aí, mas
Eu, quando criança, Eu não ficava... sei. Mas aí você ia lá e doía. Sabe? Não sei. Tá, onde estávamos? Então, Eu não sei mais. não, eu já lembro. O Alex estava falando dos filmes 3D que o pai dele tá. via. Eu vou cortar o Alex porque ele tá falando demais, eu não gosto mais, não. Tô brincando. Se o Alex quiser, ele fala. Mas o filme novo do Nolan, que eu estava animadaço pra ver antes da quarentena, e o Nolan teimou, lançou no cinema. E porque as pessoas não têm bom senso, o filme lucrou. Tipo, na primeira semana, o filme ganhou já tipo, 56 milhões mundialmente. E tipo, tá bem que ele é um filme caro, assim, mas isso tá bom considerando a situação que a gente tá, sabe? E eu, como era uma pessoa que gostava bastante de ir no cinema, tipo, vou ver o novo lançamento, gostava de ir em pré-estreia quando podia, sabe? E eu acho que eu como agora é triste, momento triste, mas eu acho que eu como pessoa vou ter que me acostumar a esperar o filme chegar em streaming. Sabe, tipo, segurar o spoiler, conter o spoiler quando o filme chegar em streaming. Eu vejo o Tenet, eu vejo o Mulan, mesmo eu não me interessando por Mulan, porque eu sou chato pra dedéu. Não, desculpa. Eu tava falando de coisa triste, do vírus e tudo mais, vou falar de coisa mais triste. O Mulan, o Alex virou os olhos de forma audível. O Mulan, sabe como a história do... Eu não lembro, eu acho que Mulan é um conto chinês antigo. Sim. Se eu me lembro. Ah, obrigado. Sabe como o filme do Mulan, a animação, tipo, ó, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher independente, que não precisa de homem nenhum. Se ela quer um homem, ela quer um homem. Se ela não quer, e tá tudo bem. E ela vai lá e luta e tudo mais. E ela é forte porque ela é FODA. Sabe isso? Para de falar palavrão no podcast? Desculpa. Você quer que eu corte? Não. Tá bem. E é porque eu sou leto, porque aí um algoritmo não pega, sabe? Isso é o filme antigo, o desenho dos anos 90. O filme novo, aparentemente, dá, tipo, poderes pra ela. E ela é maneira porque ela tem poderes. Enfim, eu não resolvi não pagar, então eu não vou poder opinar sobre o filme novo da Mulan. Mas, tipo, eles ficam assim, tá, a gente não vai pôr o Mushu, porque é um filme sério, é um filme da cultura oriental chinesa, nós vamos falar de guerra, nós vamos falar tudo mais. Aí, tipo, tá, beleza, manda ver, fica à vontade. A gente só vai contratar diretor branco e produtor branco, tá, beleza. A gente vai dar poderes pra Mulan. Tá bem, né? Fazer o quê? Quando eu assisti Mulan, eu opino aqui no podcast, Tá bem. tá? Tá bem. Eu vou manter essa sua promessa. É tipo os midichlorians do Star Wars, sabe? A Mulan é maneira porque ela tem DNA diferente dos outros. Tá. Então, vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre o cinema antes da gente terminar esse episódio? Gostaria de dizer que você... As minhas expectativas para esse filme já eram baixas, você acabou de esmagá-las. Mas tá tudo bem. Bom, aí você não gasta dinheiro com gente que não devia receber esse dinheiro. Também. Alex, você tem algo a dizer? Não, mas Não mais. Que a gente deve retomar. Porque tem muito mais coisa pra falar. Talvez a gente faça uma parte 2 desse tema. Ouvinte, ó, meu momento blogueira. Ouvinte, se você quer uma parte 2, manda nas DM, comenta no YouTube, fala com a gente quer saber sua opinião, ouvinte. Manda uma cartinha, manda um pombo correio, faz sinal de fumaça, não sei. Só comenta no Instagram, por favor. Ou Pode no ser YouTube. também, é bem mais fácil. É mais fácil da gente ver. Do que o sinal de fumaça. Exato. Mudança da Ainda mais chuva, que não em sei. Ribeirão Deixa eu Preto confundir só com tá queimado. pó só, ninguém vai ver nada. Nossa senhora, as polêmicas, vamos falar de política. Tá bem, então encerramos o podcast por aqui. Alex, o que você tem a dizer antes da gente dar o tchau? Não tem recomendação da semana? Como eu sou tolo... É porque, gente, o podcast tá compridinho aqui, aí eu queria... Tá bem, vamos lá. Recomendação da semana. Eu falo que eu assisti a série que era do YouTube Red, né, YouTube Premium, não sei, e foi pra Netflix, Cobra Kai, que é a continuação do Karate Kid de 84, e eu achei muito legal. Eu tô começando ainda, eu sou lerdo pra ver série, mas tá bem legal pra mim.
E eu tô gostando, eu recomendo Cobra Kai Netflix. Acho que já tem 2 temporadas lá e a terceira temporada vai vir ano que vem, não sei, tá legal, eu recomendo. Alex? Já que a gente falou tanto do cinema mudo, eu vou recomendar um filme dessa época. Um filme alemão chamado Metrópolis. Metrópolis é alemão? Eu acho que sim, é alemão. Não lembrava. Eu vou recomendar uma série também da Netflix, que chama The Good Place, que eu tô reassistindo pra assistir a última temporada, que é uma série muito boa, que eu gosto bastante. Que a história, a Eleanor morreu e ela foi parar no lugar bom, que seria o equivalente ao céu. Só que ela descobre que, na verdade, ela não era pra ela ter sido enviada pro lugar bom, e sim pro lugar ruim. Então ela tem que aprender a ser uma pessoa boa pra merecer ficar naquele lugar. E é uma série muito engraçada, tipo, não tem aquelas risadas de fundo como Chaves e essas coisas, mas é uma série muito engraçada. Uma sitcom muito interessante que debate muito sobre o que é certo e o que é errado. E ela é uma série mais curta, na minha opinião, porque ela tem 20 minutos cada episódio. E acho que são, não sei agora quantos episódios por temporada, mas enfim, ela é um pouco mais curta e é um ritmo mais rápido da história, ela não fica se arrastando muito tempo. E às vezes tem eita atrás de eita. Tem o quê? Desculpa, não vi? Tem eita atrás de eita na série. Eu vejo comparar bastante com... Eu só vi Brooklyn Nine-Nine, né? Minha irmã adora The Good Place, mas eu vejo comparar bastante com, tipo, o estilo, não sei de humor, mas a forma como as coisas são apresentadas, sabe? Sim. Então, eu recomendo bastante essa série. Eu gostei muito da primeira vez que eu vi, agora eu tô reassistindo. Porque eu não vi a última temporada, então eu quero saber o final. Ela é original? Eu não lembro. Ou é daquelas que tipo, vão e as pessoas acham que é original, mas ela é comprada de uma emissora americana? Eu acho que ela é comprada. Tá. Acho que ela não é original, não. Porque, tipo, Stranger Things, ela é originalzona. Desculpa. Lucifer não era e agora é, sabe? Essas coisas. Desculpa, falei errado. The Good Place, ela é original da Netflix. 100%? Legal. 100%. Legal. Então, essas foram as recomendações da semana. Então vamos nos despedir. O Alex primeiro. Vamos em ordem alfabética, vai, Alex. Ô, gente, obrigado por me aguentar falando aí. Eu monopolizei 80% 95% desse podcast aí. E obrigado por nos escutar e até a próxima. Queria falar pra seguir a gente nas redes sociais. YouTube, Instagram e Facebook, tudo Devaneia Teatral. Se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, a gente também tá no YouTube. Bebam água. Se sair de casa, usem máscara. E se cuidem. Vejam filmes. Agora é o momento para ver filme. Para beber água, beba água vendo filme. Eu estou com muita sede. Obrigado por nos acompanhar. E até a próxima semana que vem. Tchau.